Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção, que você redobrasse a sua atenção com relação a esta mensagem, seria de extrema importância. E ao ouvir a mensagem, você vai se perguntar ou fazer uma análise com relação a qual maneira você está edificando sobre o fundamento, o qual é Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que estão edificando por meio da desobediência, outros estão edificando por meio da dureza de coração, outros estão edificando por meio da vaidade. E a pessoa que está edificando uma vida na presença de Cristo, mas do seu jeito próprio e não segundo a Escritura, pode levar a rasteira da vida mais cedo ou mais tarde, como está acontecendo com muita gente. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Como falei, queridos irmãos, há muitas pessoas, isso é um fato na presença de Deus, mas cada um pensa do seu jeito próprio, cada um acha de um jeito, cada um vê as coisas de um jeito, age de um jeito, e as pessoas vai vivendo, vai andando, vai deixando se levar pela teoria da conspiração, e o que não falta são pessoas que estão edificando do jeito delas, e não conforme a palavra ensina. Não é à toa que tem tanta gente, tantas e tantas pessoas que têm levado o rasteiro da vida estando na presença de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas têm levado o rasteiro estando na presença de Deus, simples, porque estão edificando por meio da desobediência, por meio da dureza de coração. Elas querem estar na presença de Deus, mas elas não querem atender às exigências da palavra. Querem estar na presença de Deus, mas não querem andar segundo Cristo. Querem estar na presença de Deus, mas não querem andar segundo as determinações do Senhor e Salvador Jesus. Querem andar do jeito delas, edificando por meio da rebeldia, edificando por meio da carne. Por isso tantas pessoas caem e muitas, acreditem, não têm força para se levantar. E é o que a Escritura diz aqui: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Veja que o caráter, o comportamento, a índole de cada um na presença de Deus, o tempo faz questão de nos mostrar quem é quem. Quem está edificando segundo as exigências bíblicas e quem está edificando do seu jeito próprio. Quem está ouvindo, quem não está ouvindo, quem obedece, quem não obedece. Agora há pouco atendi um irmão na rua, pregador da palavra, entre tantos outros pregadores que já atendi, também na rua, porque Deus recolheu o filho, ele perdeu tudo, caiu, e ele dizia que não tem força para se levantar. E eu falava, no particular, eu falava deste versículo com ele. Eu perguntei para ele assim: de que forma tu estava, querido, edificando a tua vida sobre o fundamento que é Cristo? Porque se tu estivesse edificando de acordo com as exigências bíblicas, tu não estava nessa situação. Tu estaria de pé, não caído como tu está. E ele encheu os olhos de lágrimas quando eu mencionei esse versículo. Quantas pessoas estão como ele? Quantas pessoas caíram e não conseguem se levantar? Não tem força. Pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, era cheia do poder de Deus. Pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e aparentemente eram cheias de fé e hoje estão caídas. E a maioria, como esse irmão, não consegue se levantar, não tem conseguido. Por quê? Porque estão edificando, mas não segundo as exigências bíblicas. Estão edificando do jeito deles, por meio da dureza de coração,
Por isso que é bom obedecer, atender às exigências de Deus, observar os princípios, preceitos da palavra. Porque se alguém tropeça debaixo da exigência, porque a gente, mesmo obedecendo, vamos ter dias de luta. Porque Jesus disse, pelo mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o que significa que mesmo aquele que anda na obediência, vai ter dias difíceis, vai tropeçar, mas Jesus vai levantar. Lembra do que ele disse para Paulo? Quando Paulo pediu 3 vezes que eu afastasse dele, porque Paulo não estava suportando. Jesus olhou e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava debaixo de obediência, debaixo de uma unção. Ele não estava suportando, mas estava debaixo de obediência. Por isso ele permaneceu. Quantas pessoas têm edificado de qualquer jeito, andado de qualquer jeito, edificado por meio da vaidade, por meio do mau temperamento, e aí quando cai não consegue se levantar. Por isso a Escritura recomenda no 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, o tempo, nada melhor que o tempo, nada como o tempo para trazer respostas sobre cada um ou sobre quem é quem. O tempo mostra quem cada um de nós somos, porque o tempo tem resposta para tudo. Às vezes a gente olha com alguém, a gente fala: nossa, fulano é cheio de fé, fulano, ambos é cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco aquele alguém tropeça, não levanta mais. É uma prova de que aquele alguém estava vivendo de aparência. É uma prova de que aquele alguém estava vivendo apenas de aparência. Não era nada do que aparentava ser, mostrava ser uma coisa que na verdade não era. Senão eu estaria de pé e não caído como tantos, ou como tem acontecido com tantos. Porque o tempo mostra. O tempo faz questão de mostrar quem cada um somos. O tempo tem resposta para tudo. Nada como o tempo para revelar quem somos. Nada como o tempo para mostrar se aquele alguém é o que dizia ser ou não. Porque o tempo demonstrará quem cada um é. Olha o versos 14. Se permanecer a obra de um alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se permanecer. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, se suportar, se permanecer, nos dias difíceis, nos dias de prova, será salvo. Mas aquele que cai e não se levanta, corre risco de perder a salvação. Por isso é bom atender às exigências de Deus, observar os preceitos de Deus e saber como anda na presença. Parar, olhar para si mesmo e se perguntar: será que eu estou edificando da forma correta? Será que eu estou obedecendo? Será que eu não preciso me esforçar mais? Será que eu não tenho que me dedicar mais? Será que Deus não está me chamando para o propósito e eu estou recuando? Será que Deus não quer mais de mim e eu não estou fazendo ou não estou me entregando naquilo para o que Deus me escolheu? Precisa parar, analisar a si mesmo e se perguntar se você está edificando da forma correta ou se não precisa se esforçar um pouco mais. Se você está edificando de forma objetiva como tem que ser, ou se você não pode dar um pouco mais de si e se esforçar mais, porque tem muita gente, isso é fato, na presença de Deus, mas nem todos estão edificando como deveria. Cada um está fazendo do seu jeito, em vez de atender às determinações e às exigências bíblicas. Por isso muitas pessoas caem. Esse povo de rua, como falei, no Brasil inteiro, acredite, 95% deles são crentes, caídos na rua. Um estudo comprovou que 75% dos prisioneiros em todo o Brasil também são crentes, são evangélicos, pastores, bispos, obreiros, membros desviados, tudo na carceragem. Sabe por quê? Tiveram na presença de Deus um dia. Muitos até no altar pregando, mas escorregaram. Sabe por quê? Porque estava vivendo de teoria, por isso escorregou. Estava vivendo de teoria, por isso tropeçou. Estava vivendo de teoria, por isso caiu. Estava edificando do seu jeito próprio, por meio da desobediência, não prevaleceu. Só prevalece quem obedece. Só prevalece quem é submisso. Só prevalece quem edifica do jeito certo, segundo as determinações bíblicas, e não quem edifica do seu próprio jeito.
Todos aqueles que edificam do seu jeito próprio tropeçam mais cedo ou mais tarde e dificilmente se levantam. Mas aqueles que edificam por meio da obediência, atendendo às exigências bíblicas, às determinações do Todo-Poderoso, mesmo que tropece, mesmo que caia, Deus pega pela mão e coloca de pé de novo. Eu finalizo indagando o coração de muitos. De que forma muito que está me ouvindo não tem edificado? Porque tem muito que está edificando de todo jeito. E aí quando vem um temporal se desespera, muitos entrando em depressão. Muitos vivem meio às brigas, às contendas, vaidade, vício, entre tantas outras coisas, ignorância na companhia de ímpios, frequentando lugares misteriosos, um irmão que não perdoa o outro, que não ama o próximo. Será que você está edificando do jeito certo? Olhe para a Bíblia e olhe para si próprio. E veja se a sua forma de viver está de acordo com as exigências bíblicas. E aí você vai saber se você está edificando conforme as exigências bíblicas ou se não precisa mudar em alguma coisa. Porque tem muita gente que acha que está andando certo, mas está andando errado e não percebe. Vou ficando por aqui, que você possa fazer uma reflexão, analisar a si mesmo e se perguntar de que forma você está edificando na presença de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.